Temos bife de humoristas com candidatos à presidência, malta de direita a achar que pode decidir o que é liberdade de expressão, professoras a dizerem que mulheres não podem ter filhos na universidade, o Ministério Público a descobrir que afinal contratou a Odini da educação durante 3 décadas, escolas fora de controlo e uma polícia que não percebe a diferença entre acidente ou amputação. Ou seja, um episódio bem português. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. E se precisares de energia para aguentar este vídeo até ao fim, experimenta a minha nova obsessão da Prozis. O Mini Zero Brownie. É doce o suficiente para o cérebro acordar e com tão poucas calorias que a consciência não te vai pesar. E claro, usa o cupom aqui no ecrã para teres acesso a descontos de até 50% e utiliza o código de Sousa Viegas e apenas este mês ainda ficas habilitado a ganhar 150 € com cada compra. E claro, ajudas o canal a continuar a dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Mas agora sim, vamos às notícias. Antes de vermos este vídeo, eu sinto que tenho que vos dar algum contexto. O Diogo Batáguas é um humorista português conhecido por fazer sátira política no formato de comentário mordaz e desconfortável. A crítica que ele fez ao André Ventura foi simples. Ele brincou com o facto de Ventura ser um defensor da família tradicional e dos valores pró-natalidade, mas ele próprio não ter filhos, sugerindo a típica ironia do que prega uma coisa e vive outra. O André Ventura é casado, mas não tem filhos. Haja alguém que ele não pode. Esta intervenção de Diogo Batáguas, que é só mais um idiota útil que recebe milhares de euros através de câmaras do PS, revela bem o estado lastimoso da nossa cultura em Portugal. Isto não é humor, não é sátira, isto é um lixo verbal que está ao serviço do sistema. Antes de mais, eu não sou fã do Batáguas nem desgosto do Frazão, mas esta foi a opinião generalizada dentro do partido e dos seus militantes. Eu vejo um episódio aqui, outro ali e honestamente metade das piadas tem a profundidade de um pires, mas tem quem goste. Precisamos de pôr os pontos nos is. O que ele fez é humor, é sátira e é completamente legítimo. E o que vimos aqui foi exatamente o tipo de coisa que nós, de direita, criticamos na esquerda. Quando a esquerda não gosta de uma piada, diz que não é humor, é discurso de ódio. E agora a direita não gostou de uma piada e disse não é humor, é propaganda. Estamos a fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de dizermos que é discurso de ódio, dizemos que é um ataque pessoal. Amigos, se nós só defendemos a liberdade de expressão quando nos convém, então não estamos a defender nada. Nós passámos meses a defender a Joana Marques quando tentaram enfiar-lhe um processo em tribunal por fazer uma piada. E agora, porque é o André Ventura que está no alvo, o discurso muda. Não pode ser assim. A direita tem de ser melhor do que isto. Nós temos a obrigação de ser coerentes. Se eu digo que o humor deve poder tocar em política, que a sátira é essencial para a democracia, que ninguém deve ser processado por piadas, que figuras públicas podem e devem ser alvo de crítica humorística, então eu tenho de aplicar o mesmo princípio quando é com o meu lado, mesmo quando me irrita, mesmo quando acho a piada fraca, mesmo quando o alvo é o André Ventura. Mas tem outra questão aqui, que é qual sistema? O Batáguas é provavelmente dos únicos que dá porrada em toda a gente. Direita, esquerda, Mortágua, Chega e ele a flotilha, um Montenegro a falar inglês ou a tentar. Um programa que critica todos não está ao serviço do sistema, desculpem, mas isto tentar pintar o Batáguas como um braço armado do PS faz a direita parecer frágil e paranoica. E são duas coisas que eu não sou. E eu digo isto com carinho. Se vocês se ofendem com uma piada, como é que querem governar um país? É que se só defendes liberdade quando te convém, então não defendes liberdade nenhuma. Só que nos últimos tempos, esta não foi a única vez que a linha entre criadores de conteúdo, comediantes e políticos ficou ténue. Zorlá, um streamer português conhecido pela comunidade gamer e que já tinha sido arrasado publicamente por Ventura num episódio muito feio lá atrás, tornou-se agora alvo de Joana Marques no extremamente desagradável. Só que isto acontece logo depois de ele anunciar apoio público à candidatura presidencial de Coutinho Figueiredo. Coincidência? Talvez. Conveniente? Muito. O que é que a Joana Marques disse? Ela fez uma piada insinuando que na casa dela o nome que se dá a um adulto que fala com crianças online é... Sim, a piada foi essa. Vamos ser claros, o humor não deve ter limites legais, o humor tem de ser livre, cortante, incómodo, corrosivo. Bem,
extremamente desagradável. Se começamos a processar piadas, ficamos igual à esquerda woke, que não consegue ouvir um bom dia sem chamar a polícia linguística. Só que liberdade de expressão não é imunidade moral, nem é escudo contra consequências sociais. Então sim, ela pisou o risco, pisou, saltou, rebolou e pôs-se a fazer anjinhos na neve. Foi uma piada? Foi. Deve ser legal? Eu acho que sim, mas foi moralmente estúpida. Tal como a do Batáguas. Só que não deixa de ser humor. O verdadeiro tema escondido no meio deste escândalo é que os partidos começaram a perceber que a televisão já não manda em nada e que quem manda são os streamers, os youtubers, os tiktokers e a malta que tem público real. Então a minha pergunta parece-me legítima. Devemos preocupar-nos com influencers a serem pagos para fazer campanha política? Eu acho que sim. E muito. E atenção, eu não estou de todo a dizer que o Zorlac foi pago ou influenciado. É um problema no geral e não neste caso concreto. Porque hoje é um tiktoker a apoiar o Bloco de Esquerda, é um numeiro a decorar o carrito com o símbolo do Chega, é um streamer a apoiar o Cotrim, amanhã é outro a apoiar o PS, depois é uma marca a financiar mensagens sociais e quando dermos por nós, estamos no modelo americano com campanhas políticas mascaradas de publicidade orgânica. É este o caminho? Será isto inevitável? Pior ainda, há algum partido preparado para regular isto? Há alguma transparência? Alguém sabe se há alguém a pagar? Quem paga, quanto paga, para o que é pago? Estamos a caminhar para o ponto de onde a opinião política se confunde com publicidade paga. E aí sim, a nossa democracia vai ficar doente. E atenção, eu acho que não estou mesmo a exagerar, porque nós já temos um candidato à presidência a entrar em bifes de internet. Um manda uma resposta para lá, o outro para cá, e eu não gosto da ideia, desculpem. Porque agora não é sobre opiniões, é sobre incompetência certificada por ninguém. Desculpem, só que isto é tão Portugal que dói. O Ministério Público veio finalmente dizer que uma senhora andou 36 anos, eu repito, 36 anos, a dar aulas de matemática sem habilitações, com documentos falsos, orientar estágios, a avaliar professores. Ela até ajudou a coordenar o plano curricular de matemática. Se isto não é a definição oficial de um Estado que anda a dormir profundamente ao volante, eu não sei o que é. O Ministério Público diz suficientemente indiciado que a arguida exerceu funções de docente lecionando matemática entre 1987 e 2023. Isto é uma carreira completa, com direito a estágios, direções de turma, coordenações, provavelmente jantares de Natal da escola. E ninguém viu, ninguém desconfiou, ninguém perguntou: oh colega, onde é que tirou o curso? Nada. 13 governos, 4 reformas educativas, 1000 conselhos pedagógicos e passou tudo ao lado. Tudo! E o mais irónico é que eu aposto que ela era mais competente do que metade dos certificados que lá andam, a despejar ideologia em vez de ensinar a tabuada. E já que estamos a falar de educação completamente descontrolada, prepara-te porque o próximo tema parece um sketch de humor negro, mas infelizmente é real. A minha vontade é mesmo insultar professores que só podem ser que estão a expor miúdos de 10 ou 11 anos a um filme cujo título é O Rei Charles, isto que tem só cenas de sexo explícito. E nas turmas de miúdos com 10 ou 11 anos, na escola Padre Alberto Neto, em Rio de Mouro, os alunos ficam a olhar para o chão envergonhados e o professor ainda goza com eles, a perguntar se não gostam de ver aquilo. Que raio de pais são estes que nós temos neste país que não põem pés ao caminho e não acabam com isto? Escola Padre Alberto Neto, Rio de Mouro. O que é que os professores pretendem ao expor miúdos de 10, 11 anos a filmes com cenas absolutamente pornográficas com sexo explícito? Será que já não há pais que se preocupam com os filhos e que estão a abandonar os filhos a toda a sorte? Temos mais um episódio digno de educação moderna portuguesa. Uma escola, 5º ano, miúdos de 10 anos, a ver um filme cheio de cenas inapropriadas à idade. E eu nem preciso dizer o que são. Se eu colocasse o vídeo aqui no YouTube, eu tomava um strike e o vídeo caía, porque é demasiado obsceno. Eu não sei porquê, mas sinto que o Sr. Padre Alberto está a revirar-nos os olhos lá de cima. Um filme extraordinário para adultos, mas que inclui consumo de drogas, violência emocional e cenas sexualmente explícitas ou implícitas. E meteram isto a rolar numa sala de
de aula do 5º ano. Da mesma forma que uma criança de 10 anos não devia ver pornografia, também não deve ver conteúdos sexualizados em contexto escolar, e muito menos num filme cujo tema central não é sequer adequado a quem ainda está a aprender a tabuada do 7. Isto é falta de discernimento dos adultos. Mostrar cenas inapropriadas à idade não transforma uma criança em educada, transforma-a numa criança exposta demasiado cedo, sem filtro, sem maturidade e sem contexto emocional para conseguir processar o que viu. Se um adulto, qualquer adulto, mostrasse cenas sexualizadas a uma criança de 10 anos na rua, sabemos exatamente o nome que o país inteiro lhe chamaria. E não é professor. Alguém avisa a Joana Marques que é aqui que se usa o termo. Isto, sem falarmos no conteúdo da RTP2, que já todos vocês viram. Agora chamo-me Lúcia e sou trans. Nada contra pessoas adultas que fazem transição, isso é outra conversa. Mas quando uma criança ou pré-adolescente vê isto num desenho animado, aprende o seguinte: sentiste desconforto, deves mudar de sexo. Eu não acredito que tenho que vos dizer que isto é perigoso. Se um adulto quer fazer esta transição, ele discute com psicólogos, médicos, família. Mas uma criança de 7, 8, 9 anos a absorver isto como o normal? Desculpem-me, isto é só irresponsável e é mais uma vez adultos que se acham superiores a quererem enfiar coisas na cabeça dos miúdos. Mas este próximo vídeo é um choque e devia ser um choque nacional. Vi a ligação da professora. Eu atendi, ela disse assim: mãe, o José se acidentou. Aí eu disse assim: mas foi grave? Ela disse assim: não, eu estava brincando com um coleguinha e apertou o dedo na porta. A ambulância chegou, era do corpo de bombeiro, que ele estava todo ensanguentado. Ele disse: mãe, você tem que segurar isso aqui, que talvez eles consigam pôr no lugar. Eu disse: o que é isso aqui? Aí ele falou: é o dedo do seu filho. Aí eu disse: o quê? O dedo dele tá aqui, não tá no lugar. Aí ele falou: o dedo dele foi amputado, mãe. Eu acho que foi 2 ou 3 dedos. Foi separado por alguém da escola. Em nenhum momento me falaram: olha, o dedo do teu filho tá amputado, tá aqui nessa luva. Não. Meu filho tinha perdido os dedos num local que eu achava que ele estava protegido. Ele passou mais ou menos meia hora pra a ambulância chegar no local. A gente passou de 30 a 40 minutos parado ainda na escola, sem remédio, sem nada. Ele faz 10 anos agora, dia 20/11. A PSP foi terrível. Somos imigrantes, ele é negro, é gordo. O policial bateu na mesa e disse assim: olha, eu não vou tolerar. Se a escola tá dizendo que foi um acidente, foi um acidente. Porque não existe isso de racismo, de xenofobia. Eu me senti assim, coagida. Nem abriram uma queixa-crime. O diretor do agrupamento falou assim: olha, eu liguei para dizer que você tem que entender que eles são criança. Nós não estamos a falar de um arranhão, um tropeção, um susto. Estamos a falar de uma criança que perdeu parte do seu corpo dentro da escola e de uma sucessão de falhas alegadas. Escola, saúde, polícia, que são simplesmente inadmissíveis num Estado que se diz civilizado. Vamos ponto por ponto. Como é que alguém confunde um dedo preso na porta com 2 ou 3 dedos amputados? Como é que uma professora ou funcionário vê sangue, vê dedos separados do corpo, vê uma criança em pânico e relata à mãe que não é grave? A escola não controlou a hemorragia, não aplicou primeiros socorros básicos, não estabilizou a criança, não teve capacidade de prestar relato fiável aos bombeiros e à mãe e provavelmente deixou a criança em sofrimento desnecessário. E isto é assustador a um nível profundo, porque prova que muitas escolas não têm informação real de primeiros socorros, não sabem o que fazer em situações de risco extremo, confiam que alguém há de resolver. Os dedos não foram guardados corretamente, a senhora falou numa luva. Isto é absurdo, absolutamente absurdo. Vamos lá, pessoal, introdução aos primeiros socorros. Em caso de amputação, os dedos devem ser imediatamente colocados num pano limpo, colocados num saco, sobre gelo, sem contacto direto e entregues à equipa médica em minutos, porque há uma janela curta para possíveis reimplantes. E aqui, pelos relatos, não foram preservados em condições, não houve gelo, não houve método, não houve pressa, não houve noção. Como assim? Alguém responsável por crianças não sabe primeiros socorros? E depois, se a escola diz que foi acidente, foi acidente. Mas desde quando é a escola que determina se há crime? Desde quando a polícia se demite da sua função porque não quer problemas? E depois temos a parte mais nojenta. Não existe racismo. Se existe ou não, é a investigação que determina. Não é a polícia, muito menos a escola. Mas também não acho que a queixa devesse ser feita com base no racismo. A principal queixa não seria a agressão. Eu acho que aqui há 2 hipóteses. Incompetência por parte dos nossos serviços ou uma história mal contada. Mas eu quero mesmo saber qual das duas, porque
ambas são gravíssimas. Isso só quer dizer que eu lamento o que aconteceu com esta criança, de verdade, e eu espero que não deixe sequelas graves. Mas tem outra coisa que precisamos de analisar aqui com frieza. Tem relatos desta mesma mãe a dizer que o filho sofre bullying por ser negro, com traços indígenas, gordo e imigrante. Porque ainda esta necessidade de tentar gravar um relato? Porque tentar pintar o país inteiro e toda a força policial como racista e xenófoba? O bullying é gravíssimo, independentemente da causa. Mas quando começam a colar rótulos sem fim à causa, ela perde força. Eu lamento o que aconteceu, de verdade. Violência não se tolera. Mas isto parece-me claramente exagerado. Depois temos a alta foi dada no dia seguinte, mas o regresso a casa ainda não aconteceu. Estamos na casa da minha sogra, noutro distrito, por medo da nossa integridade física. Conta a mãe à revista Crescer. Mas como assim? O teu filho é agredido na escola e precisas de mudar de casa. E depois são estes vídeos que circulam. Viram que a mãe disse que foi hostilizada pela PSP? Malta, não há PSP em Sinfãs, só GNR. Isto parou de ser sobre violência e começou a ser ideológico. Olhem isto. Mãe do menino agredido, bateram no meu filho porque são racistas e xenófobos. Mas um dos agressores não era brasileiro. Racista, xenófobo, logo vi. A sério, é verdade? Já disse que isso era uma possibilidade logo no sábado, dia 15. Pelos vistos, Sinfões é o concelho a norte de Lisboa com mais trabalhadores estrangeiros e o terceiro a nível nacional. Faz algum sentido estarem a desvalorizar este tipo de violência? É claro que não, só que vocês ainda não aprenderam que quanto mais ideologia tentam enfiar pela garganta abaixo das pessoas, mais elas se revoltam. Não há necessidade, é grave por si só, é violência. Só que no fim disto tudo, fica claro o estado do país. Humoristas a serem tratados como armas políticas. Professoras a acharem que têm autoridade sobre a fertilidade das alunas. Escolas a contratar o Dinis da matemática durante 36 anos. Salas de aula a exibirem conteúdo inapropriado a crianças, enquanto os desenhos animados explicam de ideologia de género. E ainda temos casos de violência escolar tão graves que deviam parar o país, mas que acabaram a ser usados como ferramentas de propaganda. Tudo isto junto mostra uma coisa simples. Portugal não tem falta de leis, mas claramente tem falta de adultos capazes de dizer isto aqui está mal. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que é que achaste destes temas. Subscreve, deixa aquele like maroto e segue nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.